Oi, tudo bem? Hoje é o quarto dia do nosso desafio aqui de 30 dias do nosso bate-papo sobre gastronomia, para você receber dicas e de técnicas, de receitas, enfim, para você poder aprender a cozinhar como chefe de um jeito fácil, tá bom? Então é por isso que eu tô aqui hoje novamente para esse nosso bate-papo. E eu tô adorando essa experiência, é realmente um desafio para mim tá aqui todo dia para falar sobre gastronomia, porque a nossa vida é tão corrida, né? Hoje mesmo eu tô fazendo várias gravações, fazendo vários trabalhos, mas eu quero sempre diariamente dedicar esse tempo aqui para você que quer aprender comigo a cozinhar como chefe, né? Eu já falei em outro vídeo que cozinhar como chefe é sempre bom repetir porque é uma dúvida que as pessoas têm. Algumas pessoas me perguntam o que é cozinhar como chefe, cozinheira, cozinheiro, não tem esse negócio de ser chefe? Será que não tem mesmo? Então, cozinhar como chefe é cozinhar com agilidade, praticidade, rapidez, com técnica, com conhecimento, com confiança. Então, tudo isso é cozinhar como chefe. É você ter um repertório vasto, variado, não é? Você não ser um cozinheiro apenas de alguns pratos, né? De, de 5, 10 pratos. É você saber se virar bem com qualquer tipo de prato, conhecer as culturas gastronômicas diferentes que tem pelo mundo. Então, isso tudo é cozinhar como chefe. E sim, está certo quem diz que um chefe é, antes de tudo, cozinheiro. Isso aí eu tenho comigo desde sempre, desde o início da minha profissão, da minha carreira, porque a gente tem que ter, antes de tudo, humildade na cozinha. Cozinhar não é o glamour que as pessoas veem. Eu tô aqui de batonzinho vermelho, é, de brinco, porque eu estava gravando, então é uma outra maneira da gente estar na gastronomia. Mas dentro de um restaurante não tem glamour nenhum, não tem maquiagem, não tem acessórios. E eu vivi essa vida e ainda vivo, né, como personal chefe. Então, assim, antes de tudo, um cozinheiro, com certeza, uma cozinheira. E o que importa aqui pra gente é cozinhar, é, ser cozinheiros e cozinheiras melhores, né? Cada dia melhor e buscar conhecimento faz parte dessas melhorias. Tá bom, e hoje eu vou falar sobre um ingrediente que vai deixar os seus pratos assim num outro nível de qualidade, vai levar seus pratos a um outro patamar de qualidade, que são as ervas frescas. Não somente as ervas no geral, que a gente precisa usar para trazer bastante sabor para as nossas preparações, mas especificamente as ervas frescas. E por que isso? Porque as ervas frescas são muito diferentes das ervas secas. O sabor, inclusive, pode mudar completamente. Você sabia que, por exemplo, o tomilho, ele fresco tem um sabor completamente diferente do tomilho seco. Então, assim, raramente eu uso tomilho seco. Já o orégano fica muito bem seco. Ele destaca bastante o processo de secagem, né, desidratação dessa erva, deixa o orégano com um sabor mais acentuado do que o fresco. Mas o fresco também é delicioso. Então, nesse caso, eu uso os dois, tanto o orégano seco quanto o fresco. Então, gente, utilizar ervas tem muitas vantagens. E para quem cozinha em casa e até para quem é cozinheiro profissional nos restaurantes, existe uma dificuldade que é manter as ervas frescas por mais tempo na geladeira, porque a gente compra uma quantidade grande e nem sempre a gente usa tudo e acaba perdendo. Então, às vezes, pode dar uma pena, né? De, não vou comprar erva fresca para usar nesse prato porque eu vou usar pouquinho e o restante vai acabar se estragando na minha geladeira. Então, para isso, existe uma forma de conservar ervas frescas que eu vou contar para você. A gente deve higienizar
essas ervas com água, com uma solução de cloro, né, na proporção correta, ou água sanitária. Para cada litro eu coloco 1 colher de sopa de água sanitária. E depois eu costumo também enxaguar, né? E depois de enxaguar, a gente tem que secar bastante essas ervas. Existe aquele utensílio que é uma centrífuga manual. Você coloca, ela tem um cestinho, você coloca dentro as ervas já escorridas, né, sem excesso de água. E aí você fecha com a tampa e gira uma manivelazinha. Tem umas que é puxando uma cordinha, não sei se você já viu. Então, ela faz com que a água vá toda para o fundo e a gente deixe as ervas bem mais sequinhas. Esse utensílio é usado para saladas, para as saladas ficarem bem sequinhas. Isso é uma coisa boa, só um parênteses aqui sobre saladas. Seque bem as suas saladas antes de colocar o molho. Assim elas ficam muito mais agradáveis para serem degustadas, tá bom? Nunca sirva salada cheia de gota d'água, porque na hora que você põe o molho, ele dilui todo e não é nada agradável. Então seque bem, e esse utensílio serve para secar salada e para secar ervas frescas também. Então, com ela bem sequinha, você coloca dentro de um saco plástico próprio para alimentos, tá? Não vai me usar um saco de supermercado reutilizado. Tem uns rolos que você compra de saco plástico próprio para alimentos. É uma coisa muito boa de ter em casa. Eu sei que tem a questão ambiental, que a gente tem que diminuir o consumo e o uso de plástico. Mas esses saquinhos, para mim, é indispensável, porque cultivar uma plantinha, uma erva fresca, demora bastante tempo também, demanda vários recursos, adubo, água, o trabalho do agricultor, o trabalho do transportador, ali o distribuidor, seja um mercado, uma barraca de feira ou um supermercado. Então também tem uma parte ecológica nisso, né? Então eu não quero comprar e desperdiçar todo esse esforço aí nessa cadeia produtiva e também o meu dinheiro, e estragar sempre aquele tantão de ervas que a gente compra e acaba sem usar. Então, é melhor ter o saquinho, na minha humilde opinião. Então, eu compro esses saquinhos e uso para os alimentos. E um dos usos é esse: eu coloco a erva dentro e coloco com 2 ou 3 papéis toalha dentro do saquinho. E fecho e coloco na gaveta de verduras da minha geladeira. Desculpa. Então, assim elas se conservam por muito mais tempo. Faz um teste aí e depois me conta quanto tempo durava antes o pezinho lá de alecrim que você comprou, ou de tomilho, ou de manjericão, e quanto vai durar agora fazendo dessa forma que eu tô te falando, colocando no saquinho, bem seco, com o papel toalha dentro e bem fechado na gaveta de legumes. Tá? Então, depois dessa dica sobre como conservar as ervas, eu quero também falar e dar uma dica para vocês de como usar as ervas frescas nos seus preparos. Existem muitos tipos de preparos, muitos tipos de receita, então não dá para cravar 100% que é sempre assim. Mas na maioria das vezes, 90% das vezes, o que eu gosto de fazer é colocar a erva no início do preparo e reservar uma parte, metade, para o final. Porque assim, quando a gente coloca no início, ela já vai trazendo bastante sabor para aquele molho que a gente está fazendo, para aquela carne de panela, enfim, para aquela receita ali. E ela vai cozinhando junto e deixando bastante sabor. Quando a gente coloca a outra metade no final, ou uma parte que seja no final, ela vai trazer frescor e vai trazer outras notas de sabores para aquela preparação, tá bom? Vai deixar mais fresco mesmo, a gente vai sentir mais o sabor dessa erva que é colocada, porque ela vai ficar quase crua, né? A gente coloca, espera ferver só mais um pouquinho e desliga o fogo. E algumas vezes, inclusive, até a gente deve desligar o fogo antes e colocar a erva depois, e aí só misturar. E aí no calor residual ali do molho, da carne, do que quer que você esteja fazendo, ela vai liberar os sabores e vai se unir ali e vai ficar, ó, uma delícia. Então é isso, a dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado hoje do nosso bate-papo. O telefone tá tocando.
É sempre assim, na hora de gravar acontece algo, mas tudo bem. Eu espero que você tenha gostado do bate-papo de hoje. O propósito aqui é fazer esses vídeos mesmo, assim, bem espontâneos, para vocês me conhecerem de verdade, sem script pré-pronto, apenas um bate-papo, como se você estivesse aqui na minha frente e a gente conversando sobre gastronomia, tá bom? Então, eu queria pedir para você deixar seu comentário aqui embaixo. Por favor, escreve para mim sobre o que você gostaria de aprender, o que você gostaria de que eu falasse aqui nesses vídeos, tá bom? Isso me ajuda a produzir um conteúdo que realmente seja útil para você. Foi uma alegria estar aqui hoje de novo e até amanhã!